Bora ver as vantagens e desvantagens de cada ambiente? E vou aproveitar fazer um breve passeio aqui mostrando a minha estufa para vocês verem como que ela funciona. E também mostro um pouco do meu jardim na área externa. São 10 aspectos que fazem toda a diferença entre cultivo na estufa e o cultivo a céu aberto, no tempo. Então, se você já gostou desse tema, deixa um curtir para mim, compartilhe esse vídeo para mais pessoas e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Apesar da minha estufa não ser uma estufa profissional, com todas as características de uma estufa profissional, ela me serve muito bem para o meu cultivo, tanto da minha coleção quanto de plantas para venda que eu tenho, algumas bancadas por aqui, olha. Ali também uma outra bancada, prateleiras, aí eu coloco de sombra ali embaixo. Ali na ponta de coleção. Tenho outra bancada ali, tenho mudinhas de potinho 6, que vão crescendo. Às vezes eu já vendo no pote 6, depois vai pro pote 9, o pote 11. Aqui é a entrada da minha estufa, que foi construída em cima da minha laje, assim como o meu jardim no tempo. E aqui é que eu faço tudo o que eu preciso, tá? As mudinhas, os berçários, olha quantas bandejas aqui, todas foram decapitadas. Este lado aqui do fundo da minha estufa é um lado que tem menos luminosidade. Porque a minha estufa, ela é construída, como eu disse, na minha laje, e tem construção de vizinhos aqui, ali para trás também. Não tenho o sol o dia todo inteirinho aqui. A quantidade de sol que eu recebo, que as minhas plantas recebem, são suficientes para saudáveis, resistentes, coloridas, prateleiras improvisadas, né? Mas você pode fazer como essa aqui, por exemplo, madeira, com essas telinhas e colocar todos os potinhos, porque à medida que você rega, a água escorre. Não tem tanta vantagens, porque como eu não cobri laterais com plástico, só em alguns cantos, que é para eu poder trabalhar ali na mesa e no chover, coloquei sombrite na minha em volta, porque eu fiquei pensando no calor que ia ser isso aqui em cima, não é? E eu trabalho aqui dentro. Cuido das minhas plantas de venda, faço berçário, faço de um tudo por aqui. Inclusive as minhas de coleção também, que ficam aqui nesse canto da bancada. Para lá já são plantas de venda. Como eu não coloquei plástico em tudo, não fechei ela inteira. Com isso eu tenho mais ventilação, mas eu também passo perrengue, gente. Passo perrengue porque mudança do sol, eu fico fazendo assim umas gambiarra, olha. Aqui é a entrada da minha estufa. Eu tive que amarrar aqui um sombrite, porque o sol tá nascendo ali, exatamente no meio aqui. A falta do plástico, né, de tampar ela inteirinha, nessa mudança, né, de verão para outono, aqui deu problema. Se você vai fazer uma estufa, você pense nisso também, né? Tem o calor, mas também tem a facilidade de você proteger de fato todas as laterais. Mas, mesmo assim, eu ainda prefiro assim, tá? Penso em colocar sombrite pra cá, em tudo certinho, tá? Fazer uma entrada, né? Fica uma cortininha mesmo, mas vou botar ele mais pra cima, enfim. Devagar a gente vai fazendo as coisas, né? A estufa, ela foi pensada para quê? Para proteger a planta que é cultivada dentro dessa estufa. Proteção da luminosidade excessiva, não é? Aqui eu tenho filtros, mesmo sendo sombrite, o sol é filtrado. Por cima, a telha também filtra esse sol. E aqui no meu jardim a céu aberto, não. Se você tem sol o dia inteiro no seu jardim, você deve ter passado perrengue se na sua cidade é como a minha,
que teve essas mudanças aí, que o sol veio com ondas de calor muito fortes. Na estufa é protegido, né? Se você colocar plástico nela inteira, nas laterais inteiras. Diferente da minha. Mas mesmo assim, a maior parte das minhas plantas são protegidas, a maioria, né? As plantas amam o sol, mas em excesso, sol escaldante, não adianta. Algumas sofrem muito, queimam. Segunda dica, proteção da estufa contra as chuvas por dias e dias e o granizo. Aquelas chuvas que vêm de pedra de gelo, gente, detona. Eu já tive esse problema aqui comigo e coloquei um sombrite para, se acontecer de novo, minimizar essa chuva de granizo. Mas também filtra o sol no verão. Agora no outono não tá filtrando muito não, gente. Tá? Porque, como eu disse, ele nasce pra cá. Aí, olha aqui, ó, meio-dia, o bichinho entra aqui, queimando quem quiser, quem tiver no caminho, né? Proteção contra sol escaldante, chuvas fortes, né, que pode estragar as plantas, chuva de granizo, geadas. Quando chove por muitos dias, não temos como ficar tirando essas plantas da chuva o tempo todo. Já na estufa você não precisa se preocupar. É você que controla a rega. Quando você cultiva no tempo a céu aberto, a incidência de pragas, de cochonilhas são muito maiores. Fungos principalmente. Então, elas estão sempre úmidas, atrai mais fungos. Já na estufa, isso já não acontece. Não funga? Funga. Não tem cochonilha? Aparece também. Mas o controle, a incidência, a infestação, como pode ocorrer no jardim a céu aberto, é mínima. A estufa é mínimo os problemas com fungos e cochonilhas. Manutenção. Vamos ver vantagens e desvantagens nesse aspecto. Primeiro, para manter nossas plantas saudáveis, resistentes, se desenvolvendo bem, nós temos que adubar, prevenir de vários problemas de doenças, né? Pragas como cochonilhas, pulgões, cochonilha de raízes, caracóis, lesmas, fungos. Eita, danado desses fungos, né? Que atormentam nossas plantas. Em sua maioria, os adubos são sólidos. Dentro de uma estufa, se você tá protegendo das chuvas, do excesso de água, do excesso de sol, você economiza muito mais numa estufa. Porque lá, a céu aberto, no jardim, no tempo que acontece muitas chuvas, muito sol, muito calor, este adubo sólido, ele acaba evaporando. Evaporando, você vai ter que adubar com mais frequência. Então, há uma economia de adubo nas suas plantas. E os preventivos, gente? Mesma coisa. Seja para qualquer tipo de doenças ou pragas. Primeiro, que dentro da estufa você vai usar muito menos. Problemas de caracol, por exemplo, você não tem, né? A não ser que sua estufa seja de chão e veio uma infestação, às vezes, sei lá, de um lote vizinho, alguma planta que você trouxe e veio algum ovinho e aí nasceu caracol, mas aí também tá fácil de você ver e exterminar. Lá fora, né, quando é de terra principalmente, probabilidade de aparecer mais caracóis, mais lesmas é muito maior. Voltando nessas lendas coloridas, se a gente usa
antifúngico, né? Ou seja, os fungicidas, seja ele sistêmico para prevenir de toda a estrutura da planta para fora dela, que é o sistêmico, nós vamos usar muito menos. Porque se eu controlo rega e os fungos que vêm do excesso de umidade das plantas ou do ar, né? Temos que usar com maior frequência aonde? Lá no jardim, no tempo, não é? Porque lá vai receber chuva, a umidade do ar mais alta na área externa vai ficar diferente da área coberta, da área protegida. Mas não existe só fungo do calor não, hein? E umidade, tá? Existe fungo também nas épocas mais secas, né? Onde a umidade está baixa e mesmo em ambientes fechados, como é a estufa, tá? Existem algumas espécies de fungo que têm mais chances de aparecer em ambientes fechados do que aberto. Porém, como eu disse, você fazendo prevenção aqui dentro da estufa, a prevenção de fato acontece por um longo período. Manutenção das folhas secas. Onde vocês acham que a gente vai ter que limpar mais folha seca? Quem pensou no jardim a céu aberto, acertou. Quando está muito calor, muito sol quente, né, o sol escaldante, as plantas desidratam mais rápido, secando folhas muito mais rápido. Outro fator top. A estufa, ela mantém uma certa temperatura o dia todo, constante. Com isso, as plantas crescem muito mais e muito mais saudável, porque você vai ter a quantidade de sol ideal, a quantidade de rega ideal, a quantidade de adubo, de preventivos, sempre na medida, sem desperdício, e elas vão manter a qualidade, crescimento e desenvolvimento. Com isso, você vai ter as mudinhas prontas em pouco tempo, seja ela para você colocar em arranjos, seja para você vender. Então, um custo-benefício top. Ai, Mônica, não é barato fazer uma estufa. Não, gente, não é. Seja de madeira, seja de bambu, seja de plástico, ferro, telha, tudo vai gastar, tá? Mas é preferível você ficar um tempo sem comprar plantas, guardar para montar sua estufinha, seja o tamanho que for, num cantinho ali do seu jardim, montar sua estufa e depois você volta a comprar suas plantinhas. Porque no final das contas você acaba perdendo muito por fungos, muita cochonilha, né? Substrato é lavado todo o tempo. As plantas amam a água da chuva, ela tem nitrogênio. O excesso vai causar os problemas. Então, uma estufa, ela cria condições ideais para o desenvolvimento das suas plantas. Perde cor, Mônica? Não, não perde, gente. O meu é telha translúcida e tá aqui, olha, babalu, lindo, colorido. Tem orpete aqui. Tem o que mais? Olha aqui que lindo esse Murasaki. Tem Lola. Tem esse cedo Joyce que tá pegando coloração porque veio do fornecedor bem verdinho. Então ele já está crescendo e pegando coloração, né? Olha o cedo Voaíra. Todas estão resistentes, com saúde, se desenvolvendo. Essas mudinhas aqui estavam no potinho 6, tá? Passei ela aqui pro 9. Olha a coloração que já está. E cresceu bastante, tá? Uma camada de folha já a mais em pouco tempo. É vantagem. Olha esse aqui, Cederveria Pink Granite.
Então, gente, como a estufa fornece um crescimento mais uniforme das plantas, lógico, se você pôs uma plantinha dessa, você não vai querer que ela cresça igual essa, né? É tudo no seu tempo. Isso aqui é um bebezinho da Babalu, né? Esse daqui não, já é uma muda pronta. Com isso, há uma maior produtividade. Produz mais, vende mais, se você quiser comercializar, vende mais rápido as suas mudinhas. Aí, aumenta seus lucros. Mesmo que você não tenha aquele comércio específico de plantas, mas você tem muitas mudinhas e já não tem onde colocar. Começa a vender, vende para comprar substrato, para comprar adubo, para comprar vaso e inclusive pagar o que você gastou numa estufa. Não é verdade? Lógico que nada é de uma hora para outra, né, gente? A gente vai trabalhando, fazendo as coisas para que aconteçam da melhor forma possível. E é isso. Guarda um dinheirinho, investe na sua estufa, seja ela 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3 metros, mas faça ela de um jeito que vai ficar bem para você, né, com o seu bolso. Vai comprando devagar porque vale a pena. Olha que lindeza essa Basfu. Um outro fator top, aí entra vantagem também para a estufa, que é o cultivo nas diferentes estações. Isso quer dizer o quê? Para quem não sabe, algumas plantas suculentas entram em dormência, umas no inverno, outras no verão. Como a estufa ela se mantém numa temperatura estável, né, durante o dia, lógico, vai ter meio do dia que ela vai estar mais quente como qualquer outra estufa. Mas aí também tem a dica do quê? Do ventilador, né? Bota um ventilador que vai dar uma refrescada nesse ar e não vai ficar tão concentrado esse calor. Normalmente, tá? Dependendo de como for sua estufa, algumas plantas nem sequer entram em dormência. Porque mesmo no frio, tem o sol. E a sua estufa vai captar todo esse sol, todo esse calor. Mesmo que o ambiente esteja mais gelado, dentro da estufa vai estar menos gelado. Vamos dar uma espiadinha nessa momoca? Olha que buquê maravilhoso, cultivada a céu aberto, gente. Essa é uma planta top para isso, né? Então, também é só a gente escolher as plantas que são mais resistentes a essa umidade, escolher um bom substrato e dar o sol que ela precisa, que a gente vai conseguir um excelente cultivo também a céu aberto. Bom cultivo a céu aberto, quando você escolhe espécies mais resistentes, utilizando um bom substrato, também tem mais uma vantagem, que é que as plantas se estressam, ficam mais compactas e mais coloridas, tanto com a quantidade do sol maior, direto, os raios de sol batendo nela, quanto dos ventos gelados, do frio, das baixas temperaturas. Então, o estresse pelo sol e pela temperatura, tanto calorão quanto frio, vocês conseguem muito mais rápido a céu aberto. Quando eu digo desvantagens do cultivo a céu aberto em relação a sol e chuvas, a chuva de granizo, porque detona mesmo, se você não pôr nem um sombrite, pelo menos em cima, em algumas espécies não dá certo, né? Ela vai fungar, ela vai melar, ela vai apodrecer e você vai perder. Vantagens e desvantagens agora sobre a adaptação da sua planta quando ela chega para você, seja de onde for. Na estufa, sem dúvida, fica muito mais fácil, porque tudo controlado, temperatura, não tem raios de sol direto nela, aquele sol escaldante, porque o perigo da adaptação é você colocar sua planta assim que chega no sol quente,
não é? A gente tem que ir adaptando devagarinho ao sol e tomar muito cuidado dela pegar vários dias de chuvas, que é para não melar. Ela tem que criar resistência a esse novo ambiente. Sendo a estufa controlada, não chovendo dentro, pronto. Ela vai ser adaptada tranquilamente dentro de uma estufa. Já a céu aberto, você vai ter que começar com algumas horinhas de sol, solzinho da manhã ou do fim da tarde, né? Aos poucos você vai aumentando a quantidade de sol à medida que a planta precisa, né? Dependendo da espécie. Quando você tem tanto uma estufa quanto um jardim externo, né? Se você puder ter, não importa, você pode ser uma estufa pequenininha, você então também fica fácil, né? Porque você seleciona quais plantas vão ficar dentro da sua estufa, como é o meu caso aqui, né? Algumas, ou porque são mais raras, mais caras. Pesquiso sobre essa planta, se essa planta é mais resistente ou menos resistente à umidade, a quantas horas de sol ela precisa num dia. E aí eu vejo se no meu jardim externo ela pode ser cultivada ou não. Eu seleciono quais vão ficar aqui dentro, quanto as que vão ficar aqui, as mais sensíveis à umidade. Então, no fim das contas, o caro, que pode ser uma estufa, fica barato ao longo do cultivo. Não ter perdas de plantas queimadas, suas plantas vão se desenvolver melhor, você não vai ter perdas de adubo, fertilizantes e produtos, não vai ter tantas doenças nas suas plantas, você tem um controle melhor de tudo que envolve o cultivo das plantas. E vai ter plantas muito saudáveis, mais fortes, mais resistentes. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. E quem não deixou o curtir ainda, deixe. Compartilhe também esse vídeo. Beijo, tchau, tchau.